Então, a alternativa B aqui, né, o item B, pede para calcular a distância CD, que demonstra as dimensões de cada uma das duas colunas menores de sustentação lateral, sabendo que cada uma deve ter na fundação 40% da medida externa. Então, vamos lá. Então, as colunas laterais de sustentação são essas menores aqui. Precisamos calcular elas. Eu não tenho aqui a medida da hipotenusa, nem do cateto adjacente, nem da cateto oposto. Eu só tenho 45 graus porque esse ângulo congruente é 45 graus embaixo, em cima também é 45 graus. E tenho também a medida que foi dada do nível inferior, né? A medida do nível inferior é 8,484 metros, que está em metros. O que acontece? Vamos ter que usar uma alternativa aqui, porque nós não temos nenhuma das catetos, e vamos usar o cosseno para pegar essa medida, para fazer esse cálculo. Acontece o seguinte, que essa medida de baixo é a mesma medida aqui em cima, ó. Aqui em cima. É a mesma medida, se eu for levar em consideração aqui, ó. A mesma medida. Se eu descobrir essa medida, o valor dessa medida aqui, eu vou conseguir descobrir o valor daqui até aqui. Essa medida aqui eu já tenho, né? Já tenho, é 8,484. Aqui eu tenho 8,484. Então, para conseguir esta medida aqui, que é igual a esta, eu preciso fazer o cálculo usando o seno. Por que eu vou usar o seno? Porque o seno é cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Então eu preciso saber desse cateto oposto. Então eu vou usar o seno de 45 graus é igual cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então o seno de 45 graus, como foi visto na tabela, também é igual o cosseno. É igual a 0,7071. Isso é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aliás, dividido por 6, né? Que temos a hipotenusa de 6 aí, 6 metros dividido por 6. Fazendo também esse cálculo, eu posso passar o 6 para cá e multiplicar. Ele está dividindo, vai multiplicar por 0,7071. Isso vai me dar o cateto oposto. E na resolução eu vou ter que o cateto oposto é igual o mesmo valor encontrado no cosseno, que é o valor 4,242. Então, isso é o valor que eu tenho daqui até aqui. Esse valor aqui, 4,242, é o mesmo valor que eu tenho aqui. Por quê? Porque o desnivelamento é o mesmo, 45 graus. A distância da avenida inferior, do nível inferior até a avenida superior, é a mesma, 6 metros. Né? O cosseno e o seno são os mesmos valores. Então, é a mesma medida que tem aqui. Então, somando tudo, eu vou ter a medida que é daqui até aqui. E eu tenho 6 vãos livres iguais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se eu dividir por 6 todo o valor daqui, eu vou conseguir a distância entre cada vão livre aqui. Se eu tiver a distância de cada vão livre, certamente que eu vou ter aqui o cateto oposto, que é o valor da distância aí. Pronto, ao fazer a somatória desses valores, né, na calculadora, eu posso dizer que encontrei aqui 16,968 metros. E aí, então eu tenho que dividir esse valor por 6, né? Então eu vou dividir esse valor por 6, porque são 6 vãos livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para mim ter cada valor de cada vão livre aqui.
968 dividido por 6 é igual, vou ter o valor aqui, né? 2,828. Pronto, cada vão livre desse mede esse valor. Então eu tenho que esse valor aqui é 2,828. Pronto. Agora então eu já tenho o valor de um cateto oposto. Eu vou usar agora então a tangente, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Vou dar um pause aqui para usando os conceitos de tangente, eu vou dizer que a tangente de 45 graus é igual o valor que foi encontrado do cateto oposto, que tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente, 2,828 dividido pelo cateto adjacente. Isso porque eu quero encontrar essa medida, que é o cateto adjacente, para depois somar com 40% do valor, para encontrar o alicerce. Muito bem. Dá um pause aqui para dar continuidade. Bom, continuando, nós temos a tangente de 45 graus na tabela lá, que foi marcado que é o valor 1, né? 1,0000 significa 1. Então, 1 é igual 2,828 dividido pelo cateto adjacente, que eu não tenho, mas eu quero encontrar. Então eu posso passar esse cateto adjacente para cá e multiplicar por 1, porque ele está dividindo. Então o cateto adjacente multiplicado por 1 é igual a 2,828. E certamente que uma coisa multiplicada por 1 é ela mesma. Então o cateto adjacente acaba se tornando o mesmo valor do que foi encontrado aqui, 2,828. Eu tenho o valor então dessa coluna, só que eu tenho que aumentar 40% desse valor, que é para penetrar no alicerce. Então eu vou multiplicar esse valor aqui por 40%. Então eu multiplico aqui por 0,4, que é os 40%, e eu acabo encontrando 1,131, porque ainda tem um número 2 aqui, só que como está pedindo só 3 casas após a vírgula, fica 1,131, é os 40% aqui. Aí eu vou acrescentar, né, 2,828 mais 1,131. Ao fazer essa soma, eu acabo encontrando o valor de 3,959, que é essa medida CD. 3,959 metros. Muito bem, já encontramos o valor dessa coluna lateral, e essa coluna também tem a mesma medida, porque o distanciamento é o mesmo e o grau é o mesmo. E na próxima aula